Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Senai Infocast e hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já citou várias vezes em episódios anteriores, que é o Big Data, e a gente vai explorar um pouquinho isso agora com dois especialistas. A gente convidou duas pessoas que, gente, se conhecem, porque parece que esse mundo dos Big Data é muito pequeno. É isso que eles me contaram aqui. Eles não, né, a gente não sabia, e por coincidência eles se conhecem, são amigos de longa data. Todo mundo se conhece nesse universo? Parece que sim, parece que não tem muito profissional, já estão migrando para essa área. A cada episódio de Infocast eu encontro uma nova profissão para mim, não sei se vocês já perceberam. Já, Semana passada eu ia virar o X. Eu tenho vaga, se você quiser. Tá vendo? Mas é que você falou que você tem experiência, né? Então temos um problema, mas nada que a gente não resolva com 6 meses. Estamos aqui novamente com o Matias Garcia, que é consultor de IoT. Participou do nosso episódio de Cidades Inteligentes, certo, Matias? E Big Data na Elo Cartões. Isso mesmo. Matias, embora você já esteja aqui pela segunda vez, fala rapidinho de você. Tem mais alguma coisa para falar de você? Já falei tudo. Não, já falou boa parte. Olha, eu tenho bastante coisa para falar do Matias. Não, o Fábio não tem nada para falar, não. A voz do além. Fala, A gente Matias. podia mudar o formato e um a falar do outro. Que Boa, é realmente uma boa. Gente, adorei. E eu conheço o Fábio de outros lugares, pra você ver. Não é de trabalhar junto, eu já conheci de outros lugares. Acabei gente, de lembrar. mas assim, Pequeno. nos poupem de constrangimento. Não, tem que ser tranquilo. lugares que podem falar em público, viu? 30 Não, pode segundos deixar. sem perder a amizade. Eu sou casado, viu? Oh, desculpa. A gente Conheço está a aqui namorada. também com o Fábio Jardim, que é professor de Big Data na FIA e arquiteto. Não construo casas. Construo soluções. Olha, que chique. Na Via Varejo. Matias, fala um pouquinho, então, do Fábio pra gente. Do Fábio, eu conheci o Fábio na Via Varejo há uns 2 anos atrás, quando era consultor de Big Data. Eu fui lá trabalhar com Solar e estava lá o Fábio numa Black Friday, trabalhando loucamente, com dados também. banco Gente, de Black dados. Fraud, né? Vocês não têm nem vergonha de falar Não isso. fala assim. A metade do dobro lá, como é que é isso? Tipo isso, Eu só sei, tem. mas eu não vou gente. repetir isso. Você não vai Não falar é que assim, não, gente. Tem até o Buscapé acompanhando lá pra ver quem tá fraudando e quem não tá. Ele acompanha o histórico lá do preço, baseado em Big Data, tá vendo? Olha só. Olha, Big Data ajudando está as nas pessoas, nossas tá vendo? vidas. Ô, Fábio, fala você de você, vai. É mais fácil, senão a eu gente vai de ficar mim? bagunçando. Bom, eu trabalho com tecnologia há algum tempo. Não vou falar o tanto tempo, porque eu vou entregar a minha idade. Ninguém precisa saber, Ninguém não é? precisa saber. Que temos mais de 18 anos. Exatamente. Mas nos últimos anos eu tenho trabalhado com Big Data. Hoje eu trabalho na Via Varejo, eu tenho minha própria empresa também de construir treinamento e dou aula também na FIA e alguns cursos de Big Data. Conheço o Matias aí há alguns anos, não mais do que Uns 3 ou 4 anos, acho que é isso, né? A gente, por incrível que pareça, depois que eu conheci ele, a gente trabalhou junto numa outra empresa. Não na mesma equipe, mas fazendo ele mais voltado para infraestrutura e eu mais para soluções com Big Data. E a gente acabou tendo uma aproximação bem grande nessa empresa. Aí depois, eu até fiz o convite para ele trabalhar comigo, só que ele não quis. Matias, explica pra gente, então, por que você não foi trabalhar com o Fábio e aproveita e fala mais um pouquinho de você, caso Pronto, você mais queira. fácil. Rapidamente, Não, é tá? rápido. Eu trabalhei sempre com dados, eu fui DBA por muito tempo, administrador O que de é banco de DBA? dados. Database Administrator. Que chique. Então disso eu já pulei pra tudo Big em inglês, Data. né, nessa área. Eu só fui isso há 10 anos. Você já Acho tá que geralmente começando a quem vai integrar para sua trabalhar idade. com Big Data vem dessa área. Depois eu trabalhei na Semantics como consultor de Big Data. Depois na Everest, que foi onde eu trabalhei junto com o Fábio. E a gente trabalhou em vários clientes do mercado financeiro por aí, fazendo os projetos e tal. E agora eu trabalho na Elo focado na parte de tecnologia de Big Data, entre outras coisas em inovação em tecnologia. Eu trabalho numa área de inovação de tecnologia E lá aí dentro. você tá muito feliz, por isso que você falou não pro Por Fábio. isso que eu falei não pro Fábio. Elo, Mas assim, parabéns, Elo. foi quando eles ia sair da Everest e ia pra ela. Eu falei, não vai pra ela não, vem pra Via Varejo, porque eu tô indo pra lá, eu vou precisar de alguém. Aí ele não quis. Ai, não quis. Ai, gente, resolvam isso depois. Na verdade, ele tá? falou assim, eu Vamos não gosto de combinar assim. você, não quero trabalhar com você, Vocês vão você ter é que lidar chato. com isso depois. Ficar Porque careca hoje igual nós ele, vamos né? falar sobre Big Data. Demorou. Então vamos lá. A gente queria começar falando sobre o profissional que trabalha com Big Data, né? Essa questão do cientista de dados.
o analista de Big Data, que é o papel que vocês têm hoje, o que faz uma pessoa dessa? Na verdade, assim, Big Data ele vem com uma série de novas profissões. Dentro desse ecossistema você tem desde de um cara de infraestrutura a um cara de arquiteto de sistemas, que é o meu caso hoje, que é o arquiteto Big Data. Mas nasceu várias profissões, como engenheiro de dados, como analista de dados, como cientista de dados, que é a profissão mais charmosa do momento. E cada um deles tem... E cada um focado no seu trabalho específico. Hoje, o cientista de dados, ele é a profissão mais charmosa do momento que a gente fala. Por quê? Porque é o cara meio que aquele unicórnio branco. Tipo, não tem. O unicórnio branco é só unicórnio, né? Unicórnio não branco. entendi. Eu não entendi do branco. O branco, nas outras cores... unicórnio preto. Geralmente, quando a gente vê, eles são coloridos, na real. Elefante branco. Elefante branco na fala, é outra expressão. É meio que unicórnio, porque é o cara que ele tem que saber tecnologia, ele tem que ser desenvolvedor e tem que ter um viés estatístico muito grande. Então, assim, é muito difícil você casar essas duas coisas. Três coisas, você falou, não foi? Tem programação e estatística. Tá. Programação e estatística. E ser esperto, 3 coisas. 3 coisas, deixa eu mais uma. Então. Acho que a pirâmide é negócios, tecnologia e matemática, né? É isso. Matemática voltada para modelos estatísticos. Que é o cientista de dados. Que é o cientista de dados. É o cara que a gente chama de unicórnio, é o cara que é o mais difícil de achar. E aí esse cara é o cara que vai pegar seus dados e trazer valor para o seu negócio. Ele que vai transformar os seus dados, a sua informação que você tem, no que você quer tirar valor. Ele que vai fazer, teoricamente, você vender mais, você melhorar os seus modelos de antifraude, captar novos insights. Ele que vai fazer esse trabalho. Mas para ele fazer esse trabalho, uma equipe gigantesca tem que fazer o dela antes. Uhum. Inclusive os analistas e os engenheiros de dados. Que o pessoal fala, a gente chama de engenheiro de dados, não é o data engineer. Então, assim, é o cara que vai pegar as suas fontes de dados, vai captar essas informações, vai processar, vai armazenar e preparar para o cientista de dados ter os insights. Entendi. Mas o cientista de dados, então, é a pessoa que realmente faz uma análise desses dados. Exatamente. Ele que tem os insights em cima dos seus dados. Ele e tira pega os dados dados e fala, o que eu faço com isso agora? Esse ponto, para mim, já abre um monte de perguntas, porque... Eu acho que na área de TI é super comum a gente ficar ramificando muitas profissões e eu acho que é bem difícil explicar onde começa o trabalho de um e termina do outro. Exatamente. Porque você está falando que o cientista de dados analisa os dados. Então, o que o analista de dados faz? Ele faz uma pré-análise porque assim, o cientista de dados ele tem mais viés estatísticos, por exemplo. Ele vai fazer modelos estatísticos em cima dos seus dados. Um analista de dados, ele não necessariamente ele não vai ter esse viés de estatística. Ele vai fazer análise, mas análise mais simplória. Por exemplo? Por exemplo, eu tenho meus dados e eu quero um relatório simples. Mas dá um exemplo assim, de mercado. Estou aqui no Senai. Que tipo de dado eu posso colher? Quem que vai atuar com esses dados? Eu tenho informações que eu capto de várias fontes diversas. Tanto rede social, quanto o website da escola, as notas dos alunos... Enfim, vários dados. Se você quiser rodar modelos estatísticos para prever, por exemplo, qual a probabilidade de você ter um aluno novo, é o cientista de dados que vai fazer. Mas não, eu quero um simples relatório, por exemplo, de frequência de aluno dentro do meu Big Data. De frequência de aluno cruzado com rede social, para ver se o cara está na rede social e está faltando da aula. Um exemplo. Não tem viés estatístico nenhum. O analista de dados vai fazer isso. Entendi. O cientista de dados vai empregar a estatística em cima dessa análise. O analista não tem o viés estatístico. É que se a gente for ver hoje em dia, Big Data ele vem como uma evolução de soluções de dados que a gente tinha antigamente. Então, o papel, de repente, de um data engineer, que a gente chama hoje engenheiro de dados, era muitas vezes o papel de um administrador de banco de dados. Ou de um cara que faz ETL. Ou de um cara que fazia transformação de dados antigamente, que era a palavra do ETL, né? E antigamente tinha um estatístico. Tem muitas profissões, né? Eu já trabalhei na Cato e lá eu lembro que a área de BI tinha um cargo chamado estatístico. Então tinha um analista de negócios dentro da área de BI, tinha o estatístico e dentro da área de TI você tinha o administrador de dados ali, digamos. Tinha o designer de dados, o DA e tudo mais. E isso teve uma curva de evolução porque a complexidade do ecossistema de Big Data e as análises que são feitas hoje em dia com volume de dados criaram novas profissões que são o cientista de dados, que é um cara que não é só tanto estatístico, mas ele começa a ter um viés de análise de negócio, um viés de tecnologia. Ele tem que ter um viés de negócio muito grande. Até. Um viés de negócio, quando a gente fala, é o quê? Entender profundamente negócio. A empresa que ele está trabalhando, exatamente. O mercado dela. Você é um cientista de dados, uma empresa de seguro. Você vai ter que saber programar, você vai ter que saber estatística, você vai ter que entender de seguro. Exato. Entendi. Tipo assim, aí se eu quiser depois trabalhar no varejo,
Você vai ter que entender o varejo. Aí eu vou ter que mergulhar no varejo. Porque não necessariamente eu vou ser bom nos dois negócios. Por exemplo, o Matias. O tipo de negócio que o Matias faz hoje é muito diferente do que eu faço hoje. Com certeza. Só que nós dois trabalhamos com Big Data. Só que ele trabalha com uma vertente, se bem que assim, a Via Varejo tem uma vertente financeira, que é a parte de CDC, de crédito das Casas Bahia, tudo isso. Mas o Matias tem muito mais voltado para o mercado financeiro. Então, assim, o cara que tem o know-how de cientista de dados da empresa dele, às vezes não é o que eu tenho na empresa aqui. Por quê? Porque eles fazem, apesar de fazer a mesma coisa, o viés do negócio é diferente. Mas essa questão de precisar conhecer o negócio nesses perfis que você falou, o engenheiro de dados, então, ele já é um cara mais de tecnologia genérico mesmo. Ele é um cara de tecnologia. Esse seria, talvez, o que o DBA já fazia. Isso. Sim. É só um pouco. É um pouco. Assim, a gente tem... Queira ou não, o mundo SQL, o mundo de banco de dados, ele está presente tanto nas plataformas tradicionais quanto nas plataformas de Big Data. Então, assim, o cara que vai fazer análise de dados, ele pode fazer numa linguagem SQL que ele já usava há 10 anos atrás, para facilitar a vida. Então, assim, o cara que vem de uma análise de dados, que vem do banco de dados, ele tem uma facilidade maior para trabalhar com Big Data. Mas esse cara tem que saber programar também hoje, porque é meio que um pré-requisito. Sim. Com certeza. Hoje, o engenheiro de dados, o papel dele é desenvolver algoritmos que façam os tratamentos dos dados. Como o Big Data não tem só um sistema, ele tem N sistemas, N fontes de dados, a maior ocorrência, e é um dos papéis que hoje eu enfrento de desafio na minha carreira, é o tratamento da qualidade de dados. Porque se o dado chegar ruim para o cientista de dados, se ele chegar com um dado furado, um dado esburacado que não faz sentido, a análise dele também vai ser ruim. Exatamente. Então, o papel do engenheiro de dados é garantir que esse dado chegue com a devida qualidade, com os tratamentos. Muitas vezes tem falha, buracos ali na informação. E esse engenheiro de dados é o cara que vai preencher, ou seja, ele vai descobrir o que deveria ter ali com algum algoritmo e preencher aquela lacuna para que quando aquela informação chegar no cientista de dados, ela já chegue adequada para ele fazer a análise dele. Entendi, mas aí assim, a gente consegue extrair alguns tipos de profissão, de formações que acabam trabalhando com Big Data, que são mais comuns? Existe isso? Tá bom, tô ouvindo falar de Big Data, parece ser muito legal, parece ter muito mercado. Tenho 17 anos, estou escolhendo uma faculdade. Quais tipos de faculdade eu escolheria? O que eu tenho visto, assim, geralmente... Dividindo assim em 3 cargos. Eu falo 3 depende, profissões. né? Depende. São vertentes dentro de Big Data. Muitas vezes o cara que é engenheiro de dados não entende nada de ciência de dados e o cara que é de ciência de dados não viveria sem engenheiro de dados. Um não sabe fazer o trabalho do outro. No dia a dia, comumente, é comum ver isso. São equipes multidisciplinares. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho, se já tem uma vivência de tecnologia, não é um cara tão focado em matemática, não gosta tanto de matemática, eu recomendo seguir para a área de tecnologia, estudar sistemas de informação, ciências da computação ou qualquer área correlacionada. Que também tem matemática pra caramba. Que também vai ter matemática pra caramba, mas ele não vai virar ali um estatístico, não vai ficar desenhando modelo matemático e coisas do tipo. Mas, no geral, o pessoal é formado em área de tecnologia. Em área de tecnologia. Ou matemática. Mas hoje, quem está no mercado hoje se formou em tecnologia e foi buscar especializações ou teve vivências no mercado que levou ele para Big Data? Sim, a gente vê muito, não sei você, mas assim, muito desenvolvedor de software, Java, Python, muito pessoal de banco de dados também, algumas pessoas de BI. O BI, tem até uma pergunta que o pessoal fala, pô, Big Data é BI? Tem uma confusão. Tem uma confusão, assim, num determinado momento o BI acaba se tornando um cliente do Big Data. O Big Data fornece insumos para um BI fazer... Explica melhor. Primeiro, o BI significa... O BI é aquele modelo tradicional que o Business Intelligence que a gente tinha alguns anos... A gente tem ainda, né? Que é onde você pegava seus dados, criava o seu data warehouse, que era um armazenamento de dados estático. Estático não, com fixo, com esquema. Eu tenho as tabelas e tenho meus dados. Em cima disso, a gente fazia análises e colocava o relatório... Que é a inteligência do negócio. Pegava os relatórios, fazia os seus relatórios, apresentava para a área de negócio, até a própria área negócio, conectava no Data Warehouse com o Excel, por exemplo, fazia o seu pivot table lá e fazia isso. Isso é o BI. Tá. O Big Data, ele consegue fazer isso? Consegue. Só que ele faz algo a mais. A gente tem várias vertentes dentro do Big Data que consegue fazer isso com uma velocidade maior
e com uma gama de dados maior. Então, a gente aumentou a fonte de dados. Aumentaram as possibilidades. E também teve mais tecnologia inserida na situação. Foi isso que aconteceu? Muito mais tecnologia. E hoje a gente já consegue tratar dados em real time, por exemplo. Uma coisa acontece, agora eu já consigo tratar e tomar ação em cima disso. Incorporando modelos estatísticos. Os modelos estatísticos já existem há muito tempo. Uma rede neural já existe há anos e anos. Mas o Big Data forneceu a capacidade de ser processado em larga escala. Uma coisa é você fazer uma análise em 100 registros. Outra coisa é você fazer em 1 bilhão de registros. O Big Data te fornece esse insumo. Então, o que você acha que teve de revolução com esse novo conceito do Big Data se resume a um poder de processamento maior. Armazenamento e processamento. Armazenamento maior de e dados. novas tecnologias foram surgindo para suprir essas necessidades. Eu achei estranho a Gabi não ter perguntado, né? E eu tô com vontade de responder, porque eu até sei, mas eu vou deixar para os nossos convidados falarem com mais propriedade. Vocês falaram que uma das coisas que esses três atores aqui, o engenheiro, o analista e o cientista, eles podem trabalhar com a linguagem SQL, que eu achei que você ia perguntar o que é. Ele teve tantos termos que ele pergunta, que ele falou, que eu preciso perguntar que Mas dos que eu acho que vale a pena falar são essas linguagens que são ou específicas para trabalhar com Big Data ou com banco de dados, ou outras que de repente vocês estão assim, se eu já conheço Java ou Python, eu consigo aproveitar esse conhecimento para fazer alguma coisa também com Big Data? De repente, o que o engenheiro hoje faz de arrumar dados inconsistentes e tal? Com certeza. Hoje, as linguagens mais utilizadas no meio de Big Data são Python, que é uma linguagem super simples de aprender. Hoje, mundo afora, é a linguagem... Gente, super simples, faz muito é a linguagem geralmente... É tão simples quanto português. É tão simples quanto português. Português é mais difícil. Muito mais. Tem muita exceção em português e não é muito exato. Mas Python, Java, R é uma linguagem que, para quem... Voltando na conversa que a gente estava falando, quem vem do mundo acadêmico, das duas vertentes. Você tem a vertente do cara de tecnologia e o cara de matemática, que provavelmente fez alguma faculdade ou formação em engenharia ou alguma área mais de exatas, acabou fazendo algum tipo de mestrado ou doutorado. É uma pessoa bem acadêmica, geralmente. E essas pessoas do meio acadêmico comumente aprendem R, que é uma linguagem para processamento de dados e geração de estatística. Então, quem vem do meio acadêmico acaba se aproveitando da linguagem R, e quem vem do meio mais de tecnologia acaba se aproveitando mais do Java, Python, que são linguagens para serem processadas em larga escala nos clusters aí de Big Data. E tem Scala também, né? Que é uma linguagem... Scala também, mas é mais difícil. Um pouco mais... Até quando se for para contratar alguém, nunca vou chamar Scala, porque depois não vai ter ninguém para dar manutenção, entendeu? Então, não... Mas Scala é uma linguagem. É uma linguagem de programação mas também. basicamente é Java e Python. Basicamente. Isso. É o que o pessoal trabalha. Hoje, assim, a maior demanda... Se eu for contratar alguém hoje, a demanda é ter que saber programar Java ou Python. Ou Python, com certeza. E SQL é pré-requisito para ambos os lados. Ali, qualquer um que for trabalhar com dados nesse meio, em boa parte do trabalho no dia a dia, ele vai estar estruturando os dados ou fazendo explorações e entendendo os dados ali com linguagem SQL. Seja analista de dados que vai tirar o report... A cara dela. O que é SQL, Matias? O que é SQL? Ele chegou um momento aqui, gente, que eu já comecei a ler outras coisas. É que eu acho que entendeu? a gente está muito profundo no assunto. SQL é Structured Query Language. Isso. É uma linguagem... é uma linguagem estruturada para você fazer consulta em banco de dados. Tá. Por exemplo, eu quero saber os dados que tem numa tabela. Então, eu tenho uma síntese, uma linguagem que eu consigo extrair essa informação. Eu vou selecionar... Cadê especiais da síntese? O que é síntese? Vai começar. A cada vez que a gente fala alguma coisa, vai surgindo mais balãozinho na cabeça dela. Eu tenho um banco de dados. O que é um banco de dados? Beleza. Eu tenho lá as informações das pessoas, sei lá, que devem para o banco. É assim que vocês têm que explicar. Tá. Você tem uma tabela do seu banco de dados. Aí você tem todos os alunos do Senai, por exemplo. Nossa, quantos alunos? 1 milhão de pessoas. Beleza. Senhor, 1 milhão é pra muita Big Data gente. isso não é nada. Uau. Cabe no e-mail, né? Isso aí. Dá pra anexar no e-mail, propaganda do Big Data. Aí você quer saber os alunos que têm nota inferior a 5. Os burros. Não. Não pode falar assim, né? Politicamente incorreto. Não é burro. Às vezes o cara tá no momento... Tá com dificuldade. O politicamente incorreto hoje tá ele muito é mais chato, criativo, né? Isso. Ele tá em outra vibe, entendi. Cara, Os que não estão se dando aquela muito sinergia bem. com Certo, a com a matéria. instituição. Não, com a matéria. Enfim,
Aí você quer saber esses caras. Como que você faz isso? Como que você extrai essa informação do banco de dados? Nossa senhora, gente. Com Eu SQL. sabe o que eu faria? Eu falaria assim, a Adélia é a mais nova recente membro da equipe. Eu falaria, pega as tabelas todas, vai lendo e vai anotando Assim, do lado quem tem nota menor que você 5. consegue fazer no Excel, por exemplo. Sim. Só que tem determinado momento que o seu Excel vai travar. Então, assim, Que é você vai precisar muita do banco de gente. dados. Aí você entra por a linguagem que a gente usa em banco de dados ou em Big Data, que é uma linguagem meio que universal, todo mundo sabe, todo mundo em tecnologia sabe SQL. É difícil você achar alguém de TI que não sabe SQL. E assim, é uma linguagem que você consegue fazer seleções, você consegue fazer filtros dentro do banco de dados, dentro de uma plataforma de dados e para retornar Pra extrair. eu quero selecionar todos os alunos da tabela tal, onde a nota é menor que 5. Aí você Certo. faz essa síntese e retorna esse dado. Você lembra daqueles sistemas de biblioteca que você pode procurar usando aqueles o OR, Sim, o AND? sim. Você fala, olha, eu quero saber todo da matemática, OR, estatística. Você Esse nunca foi na sistema de biblioteca é antigo, hein? Gente, eu não vou falar o meu problema. E isso com eles biblioteca. Isso aí é Pra- estrutura de pra dados, alunos, .and poxa. OR. Faz TI que você vai gostar. Tudo bem, gente. Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Na vida é normal ter assuntos que a gente não entende e a gente tem que aceitar. Não, mas assim, não é às assim vezes... também. Não, mas assim, você tá certa de perguntar. Mas assim, às vezes a gente... Como é nosso dia a dia, a gente vai falando e... Às vezes a gente fala algumas coisas que pra gente é a coisa mais simples do mundo. Só que quem tá fora do nosso mundo fala, calma aí, o que é isso? A gente não entende. Isso é sem constante, entender. isso aí. Mas assim, se a gente fosse definir o termo Big Data, né? Porque fala-se muito, a gente até estava conversando um pouquinho antes, que é um termo super da moda. Mas o termo por si só, entendeu? O que tem que vir na minha cabeça quando eu leio lá, Big Data? Isso aí acho que é o paradigma dos 5 vezes ou dos 3 vezes. 3, 5, 7. 3, assim, 5. Big Data ele surgiu em cima de 3 vezes. Hoje a gente já fala até em 8, 9, 10 vezes. Cada vez, daqui a pouco, via varejo vai se tornar um V do Big Data. Porque 2 vezes no caso. 2 vezes. Porque todo dia surge um V novo. Mas, assim, Então você tá trabalhando com 7 vezes já lá, É né? igual, 5 mais igual 2. os P's do marketing. Exatamente. É os 5 P's de Porter, Exatamente. 5 não, meu bem, já tá vendo? Você Já tá um vendo? Você montão. Já tá É o nos mesmo- 30, é, já, É o entendeu? mesmo paradigma. Assim, basicamente é velocidade, volume e variedade. Basicamente isso. Então, assim, os dados, eles acontecem muito rápido. Então, a gente tem a parte de real time, dados surgindo toda hora. A gente tem a parte de volume. O Big Data, ele surgiu nessa necessidade de você armazenar e processar dados que o seu banco de dados transacional, que a gente conhece, no que a gente tem hoje nas empresas, não conseguiam, ou era muito custoso, ou era muito caro processar essas informações. O Big Data veio para suprir essa necessidade. E a variedade, que você tem... Antigamente você tinha dados do seu RP, por exemplo, do seu sistema de vendas, do seu sistema de aluno. Hoje você pode cruzar bases... É sua imaginação que conta. Eu quero pegar a base do sistema de crédito, quero pegar a base de rede social, quero pegar a base interna, quero pegar a base do parceiro, governo. base do governo. Você pode cruzar as bases que você quiser. E nem sempre esses dados vêm estruturados. Então, o grande negócio do Big Data é você trabalha com dados estruturados, que é a vertente que a gente tinha antigamente, em tabela, só que a gente começa a trabalhar com dados semi-estruturados e não estruturados. O que é dado não estruturado? O que é? Cadê a musiquinha? O que é? Imagem, vídeo. A gente consegue trabalhar com isso. Certo. E o que seria um dado semi-estruturado? Semi-estruturado é quando ele não está em tabela. Por exemplo, um arquivo texto, um log de aplicação, por exemplo. Que é um arquivo texto que ele não tem estrutura. Ele tem algum outro tipo de separador, uma lógica, espaço ou ponto e vírgula. Ou você tem um arquivo estruturado de uma outra forma que ele não é em tabela, ele tem quebras dentro dele. Se eu falar formato de arquivos Eu acho que até é o mais pirar. comum, né? Para quem aí conhece alguma coisa sobre a internet, se você pegar páginas da internet, ela tem um formato HTML. Tem algumas tags ali que vão dar noção de como analisar os trechos. Por exemplo, o que está no cabeçalho da página, ou o que é o valor do produto. Então, se alguém, por exemplo, fizer uma coisa... Crawler, que é um coletor de dados na internet. O que muito provavelmente o Buscapé, quando vai analisar os dados, para voltando naquele tema da Black Friday lá, quero entender o quanto mudou ou não mudou os preços das páginas do site, se aquele site está mentindo ou não.
Provavelmente o Buscapé tem um crawler em que ele varre os sites da internet. É um robô, crawler. Um robô, Sim. que ele fica captando todo aquele HTML. Aquele dado não está exatamente estruturado, porque não é uma tabela, você tem que... Ele é meio semi-estruturado, ele tem tags que vão delimitar que provavelmente aquele é o valor do preço, determinado campo deve ser o valor do produto. Níveis de informação dentro do mesmo dado. Você consegue reconhecer uma similaridade. Exato, e com a dados. captura desses dados e coleta, ele consegue entender que provavelmente aquele é o nome do produto e aquele outro campo é o valor. E com isso ele consegue fazer aquela média de preço ao longo do ano e determinar se na Black Friday aquilo está sendo uma fraude, uma Black Fraud ou uma Black Friday de verdade. Todos os dados não estruturados seria aquilo que não for texto. Aquilo que não for já texto. claramente estruturado. O que é o claramente estruturado? Se você importa de uma base, como o Fábio estava falando, de um banco de dados relacional, aquilo já tem uma estrutura clara. Você sabe o que é cada campo. Se você importa um arquivo de planilha, por exemplo, um CSV ou qualquer outro arquivo, aquilo também tem um formato claro. Tem um separador, que é o ponto e vírgula, e provavelmente em cima o nome. Os arquivos não estruturados seriam esses como um exemplo, né? Como eu falei, os arquivos de log que o Fábio falou, que tem um nome ali, você vai tentar entender alguma lógica, que é o papel do engenheiro de dados, de fazer uma prévia análise e falar, ó, eu acho que isso aqui está estruturado mais ou menos assim, fazer alguns testes e tentar gerar um programa que vai conseguir ler aquilo e transformar em uma informação de valor. Entendi. E como que esse processamento das informações que não são texto, que nem vocês falaram, imagens... Qual que seria um exemplo de algo que seja feito de cruzamento de dados com imagens, por exemplo? Acho que um exemplo que dá para falar mais ou menos assim. Imagina um banco e imagina que esse banco tem uma fila de pessoas lá. Essa fila não vai ser mensurada por quem está no caixa, porque o sistema, todos os dados transacionais daquele banco só vão falar, passou 100 pessoas. Se aquelas pessoas demoraram na fila ou não tem um botão, não tem um contador, mas pode ter uma câmera, que aquela câmera está apontada para a fila, e lá atrás tem um programa que está lendo a quantidade de pessoas. Então o programa é capaz de identificar visualmente, que é o trabalho de visão computacional, o que é uma pessoa e a quantidade de pessoas. E ao longo do dia... ele vai capturando quantas pessoas passaram em determinados horários. Aquilo é correlacionado com a quantidade de pessoas que passou no caixa, os horários são cruzados e dá para se entender que em determinado horário do dia passaram 10 pessoas, mas na verdade tinham 20 na fila. E isso vai gerar alguma informação de valor para o banco para entender que ele precisa ou gerar mais caixas naquele banco ou que precisam ter mais agências naquela região. Você tem reconhecimento de imagem também, tem uma série de fisionomia. Fisionomia. Tem uma série de consegue aplicações. entender se aquela pessoa é branca, negra, asiática, homem, mulher, alto, baixo, e aquilo pode dar alguma vertente para quem, sei lá, vende roupa, óculos, quem está passando por ali. Então, mas aí seria usar essas tecnologias para reconhecimento de imagem, talvez inteligência artificial aí no meio, mas sempre com o objetivo de gerar alguma informação. Sim. Para fazer um outro tipo de análise. Exatamente. Exato. Tem um case interessante do Google que eles usaram Deep Learning, né? De reconhecer... Deep Learning, faltou a musiquinha. Faz um bloom aí. Gente, vocês podem fazer com a boca porque tá hilário. Deep Learning é... A gente tem as redes neurais... que é um método estatístico a gente de não redes explicou neurais. ainda o que é redes neurais. E Deep Learning é uma rede neural muito grande. Mas o que é uma rede neural? A gente precisa fazer um episódio... Já viram de Deep Web, que o cara desce no profundo da Deep Web? Então, Deep Learning é tipo isso, ele desce ainda mais no estudo. Redes neurais é baseado... A gente tem um episódio... Eu já ouvi. Web. Já teve, né? Foi legal. Já teve. Super acessado, acho que as pessoas têm curiosidade. Tem muito. Sai muita coisa de Deep Web. Eu tenho uma pessoa lá na Deep Web? Eu tenho uma pessoa na Deep Web que eu comprei com Bitcoin, ela me escrava. Coisas, cara. Tipo, cara... eu ia falar uma coisa aqui, mas ia ser pesado. É pesado, Deep Web é pesado. E as redes neurais? As redes neurais são baseadas na rede neural mesmo. Neurônios. Exatamente. E o Deep Learning é uma rede neural bem grande, com bastantes níveis. O Google fez uma análise usando rede neural para saber todos os vídeos que tinham gatos, um exemplo. Ficou rodando aí, alguns dias. É bem pesado. Em todos os vídeos do Google. Para saber, fazer um teste.
queimar poder computacional lá para fazer teste. E eles identificaram todos os vídeos do Google que tinham gatos dentro. Então, assim, é uma possibilidade de fazer com dados não estruturados. Como você estrutura um vídeo? Não tem como. Você pode usar isso pro bem, imagina. Eu sei que hoje a Polícia Federal, a gente acha pro mal. Ou pro mal. Você pode usar sempre as coisas pro bem ou pro mal. Tudo bem. É sempre uma escolha das pessoas, como ele sempre fala aqui. Identificar, de repente, imagem de pedofilia. Pode ser fazer um tratamento de vídeo que vai ficar varrendo determinadas páginas, sites, conteúdos ou até algum proxy do governo que possa tratar se determinadas pessoas estão acessando determinado conteúdo ilegal, de pornofia infantil ou coisa do tipo. E vou mais ainda. Todo mundo aqui declara imposto de renda. Exato. Ai, que pergunta constrangedora. Infelizmente. Infelizmente, tem. Você tem dinheiro. Rica. Nossa, eu sou tão Tem cara de rica, né? O pessoal não vê pela imagem. Mas vê. sempre Vê só no áudio. Procura aí no Facebook o nome dela, vocês vão ver. Ela tem cara de rica. Tem cara de blogueira. Certo. Já tentei também virar rica assim, também não deu certo. Mas todo mundo declara imposto de renda. E você declara imposto de renda baixo, por exemplo. Só que no seu... Não, você declara o certo. O certo, gente. Que horror. Baixo. Vamos supor que você faça uma... Você dá um jeitinho ali. Vamos supor que você é muito rica. Sou riquíssima. Posso falar caga dinheiro? Eu trabalho, Pode, né? gente, Caga porque dinheiro. Adoro trabalhar. Não, trabalho por hobby. Claro. Mas enfim, aí você declara lá que você ganha pouco. E o seu imposto de renda é pouco. Só que no seu Facebook, por exemplo, você posta fotos... Milionárias. Ostentação. No iate. Tomando champanhe na Quinta Avenida. Ai, tô sábado então, passado. Assim, sábado passado. Vai pra Praia Grande todo final de semana. Certo. Assim, essas coisas. A Receita Federal pode analisar essas imagens, por exemplo, da rede social. Ops, tem algo errado e cruzar aí com o seu batimento no imposto de renda. Falar, essa menina, ela tá enganando a gente. Estranha. Então vamos analisar melhor. Isso pode ser feito. Gente, analisando imagens. muito Quer dizer que a legal. qualquer momento a Gabi pode ser chamada Posso pela ser Receita pega. para explicar Acho que o que ela tem aquelas feito. fotos. Acho que o Brasil não tá Aquelas nesse nível, é muito fotos. difícil, Já imaginou o mas fiscal é uma chegando pra hipótese. você e falar, Não. Isso já é senhora, feito. Isso já é feito. Isso já é feito? Já é feito. Verdade. Isso acontece. Sim. Mas eles, obviamente, que não estão avaliando aqui nem eu nem você, né? Mas eles já sabem quem são as pessoas. Nós somos discretos. Entendi. Não, mas a Quando pergunta vai pra Miami, não eu tô posta brincando, no mas tô Facebook. falando não sério. posta. Tipo, de repente ele pega grandes fortunas. Não pegam também, né, gente? Mas poderiam pegar grandes fortunas e avaliar essas pessoas de uma forma mais... Pra tentar achar incoerências. Mas esse exemplo que você está explicando, se ele já está em vigor, qual foi que consentimento que o cidadão deu para esse tipo de informação? Tipo, o Facebook tem o direito de fornecer essas imagens para a Receita Federal? Não é o Facebook amplamente? que fornece, por exemplo. Eu tenho uma visão meio controversa disso. Você expôs seu dado na web. A partir do momento que você expôs seu dado na web, é público. A web é pública. Então, assim, você está num site de rede social. Lógico, você tem nas redes sociais, você tem como colocar se o dado é aberto ou não. Uhum. Então, assim, se você Então, colocou a partir do o dado... momento que é tudo fechado. No meu é tudo fechado, não dá pra achar nada. Aí não tem como. Aí não tem como. Então, você está dizendo que o que está em vigor hoje é o que eles conseguem buscar do que você tá, do que está público. Eu já fiz coisas assim. Sim, eu já fiz coisas assim, que eu pego... a gente consegue criar robôs que vasculham o Facebook, fica vasculhando e pegar o que é aberto e trazer. Isso é fácil, é tranquilo fazer isso aí. Stalkeando, exatamente. Quem nunca? Quem nunca perdeu dias de improdutividade e ócio? Stalkeando. Tá vendo? Se você aprendesse esse tipo de tecnologia, você poderia ser stalkearia um mais stalker fácil, profissional. mais eficiente. Eu uso muito mal minha inteligência. Mas assim, isso são coisas que dá pra fazer. E assim, lógico, se você tem algumas coisas meio controversas. Alguns grandes fornecedores de tecnologia em nuvem, por exemplo, é que ninguém lê os contratos, né? Ninguém lê. Você só aceita lá e... Sempre tem essa dúvida aqui, se as pessoas leem. Ontem eu li um. Porque o celular me mandou, gente, ontem. Falou assim, que se eu desse ok, eu tinha garantia estendida. Eu falei, quero. Mas você não leu que você tinha que... Qual é a contrapartida? Eu li, mas acho que eu não entendi. Eu não vou citar tecnologias aqui, porque é meio que fazer polêmica, mas assim, tem alguns fornecedores de tecnologia bem grandes, que se você coloca o dado lá dentro, na cláusula, tá? Se o dado, você coloca aqui dentro, o dado é nosso também. Então, se você estiver publicando um livro, por exemplo, e salvar o seu livro num desse armazenamento na nuvem, ele pode publicar seu livro.
Porque tem lá no acordo, quando você deu o aceite, que o dado é dele também, ele pode usar. Gente, Sim. não sabia. Sim, e é grande essa empresa. A gente já entendeu de quem você tá falando. Ou, sei lá, a gente tem dúvida entre duas empresas, sei lá. Então, assim, são coisas que acontecem, ninguém lê. Então, assim, você tá na web, você tá exposto. Tá exposto. Não é assim, eu sou protegido por leis. Não, você tá exposto. Você vai ter que correr Você tem atrás que tomar cuidado depois, e sempre né? tentar deixar suas informações ou contratar serviços de empresas que tenham sede ou que você esteja contratando essa empresa no Brasil. Porque aí você está, segundo as leis brasileiras, você tá pode protegido. cobrar ou não. Mas... O que acontece, tipo, se você tentar usar a Amazon, dentro da Amazon já deu contrato, tem o ato patriota. E o que é o ato patriota? É aquele ato lá do governo americano que você cede e abre mão de qualquer sigilo de informação segundo o ato de antiterrorismo do governo americano. Que é baboseira, porque eles só querem ver a Alguém informação. lê os contratos, gente. Só que, para quem você quer não usar estar sobre esses termos, dados. a única coisa que você pode fazer para quem vai usar serviço em cloud ou alguma coisa do tipo é usar os serviços em cloud que estejam hospedados no Brasil. Porque esse Por ato é exemplo. só sobre mas, assim, território Mas, por americano. exemplo, o Google Drive, então, não deveria estar usando. É que quando você hospedar no Google Drive, não necessariamente ele vai armazenar aqui, ele vai armazenar Você não fora. sabe onde tá você não armazenado. sabe onde E está. me fala um exemplo de ferramenta. Não conheço. Eu tô pensando mais nas soluções em cloud, por exemplo. Quando você vai por usar a exemplo. cloud do Google, você pode escolher onde A ficarão região os seus que você vai servidores, ficar. qual eu região. posso escolher. Olha, Exato. quem Mas, sabe assim, disso? Ninguém sabe disso. Todo Mas mundo isso sabe é só disso. quem está É contratando quem tá na área de serviço Mas tecnologia, isso é na área de serviço pago. tecnologia. Quando você tá no eu não gratuito, tenho essa opção. Você acabou. que usa o Gmail, o Google Drive gratuito, você tá... Mas assim, Deu benção pro eu sou Papa. bem cético com essas leis. Beleza, eu escolho aqui, mas e aí? O Daro tá lá na empresa, eu não sei se ele tá replicando isso para os Estados Unidos, por exemplo. Então assim, eu não acredito muito nisso. Não, é uma visão minha. Entendi. Eu não sou... Mas, bom, vocês trabalham com isso porque, então, né, vocês sabem que talvez as pessoas usem mais do que a gente imagina? Você tá dizendo isso? Assim, Tipo, os dados são Quais- muito usados já hoje? Então, quem são os maiores geradores de conteúdo Big Data no mundo? Não sei. As pessoas? Ah, sim, claro. Não, né? Então, assim, isso é bom ou ruim? Depende. Responde rápido. Gente, Na Você acabou dúvida- de falar um monte de palavra difícil pra ela e falou pra ela, responde cadê a rápido. Glória Pires? Ela tá processando Não o que sou é capaz, eu SQL, não gente. sou Calma, capaz dá um de tempo opinar. pra ela. Mas, Gabi, tem uma resposta muito fácil para essas discussões que é sempre assim, depende. Depende. Porque você parece que você já banca o intelectual já do sei. assunto. Vai dar tempo Depende. de Depende. Não, faz imaginar. todo sentido falar depende. Porque assim, Ninguém nunca vou te sabe falar, você vai lá, navega e você tá pesquisando um iPhone novo. Você é fã da Apple. Que é um Coisa de iPhone, gente rica, né? Se você é rica, Afinal. quer um iPhone de última geração que custa R$7 mil. Eu estou pesquisando os preços lá para ver se eu acho mais promoção. barato. De repente, por um acaso da natureza, você recebe um e-mail, ou um SMS, ou um WhatsApp de uma empresa que vende iPhone a R$5 mil. E aí, isso é bom ou ruim? Isso é bom. Como que essa mensagem chegou para você? Pelos tratamentos de pessoas maravilhosas como vocês. Exatamente. Hoje você contrata, por exemplo, um cartão de crédito e paga uma taxa menor, porque a sua análise de crédito, com todos os dados que você imputou na web ou instituição bancária, foram tratados, analisados e eles falaram: ela é uma boa pagadora, ela tem dinheiro, ela não vai me dar o câmbio. Então vou dar um juros menor, eu vou dar uma taxa menor para ela por conta disso. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Não Depende. acredito que aconteça. Acontece. Acontece. Na verdade, assim, eu acho que quem é mal pagador tá pagando a mais, né? E quem Exato. não é bom Exatamente. pagador tá pagando Tá, faz o sentido. que faz já sentido. era antes, Mas né? assim, você poderia estar Mas aí, pagando uma pela taxa livre alta. concorrência, muitas vezes uma empresa vai tentar fazer um preço menor, sabendo que ela não vai correr o risco, porque você é um bom pagador, para ganhar clientes. Então, Entendi. ao longo prazo, a concorrência vai acabar garantindo boas situações como essa, entendeu? Mas assim, isso é a parte boa do negócio. Mas tem empresas ou pessoas que fazem coisas ruins também, como qualquer coisa. Celular é bom e celular é ruim. Tem pessoas que chamam ambulância com o celular. Tem pessoas que passam trote ou fingem sequestro pelo celular. Tudo bem, Você mas vai ter assim- parte boa e ruim no mesmo. Sim. Mas então vamos falar de coisas mais concretas. O que a gente consegue falar, Isso é então? concreto que eu falei. Não, Isso eu acontece. sei que é, menina. Mas deixa eu terminar. Eu queria saber de vocês 2 exemplos, assim, de marcos dessa tecnologia que ela foi usada tanto para o bem quanto para o mal, desde que ela existe. Causos que todo mundo conhece, o Big Data. Então, hoje, ele é super importante no tratamento do câncer, entendeu? Ah, não.
ele auxilia? Eu quero saber esses dois extremos. Acho que dá para começar com um bom tratamento, uma boa lógica, onde provavelmente nasceu quem criou todas essas soluções ou teve a oportunidade foi o Google. Então lá atrás eles começaram só indexando basicamente páginas, a internet foi crescendo e para eles conseguirem garantir esse poder de acesso que a gente tem hoje para fazer pesquisas e conseguir estudar pela internet, conhecer pessoas, fazer compras e a internet ser o que ela é hoje, só foi possível pelas tecnologias de Big Data que lá atrás o Google criou. Nos anos 2000, 2002, 2004, ali, Google e Yahoo estavam nessa correria toda. Que e obviamente graças a tivemos eles, um vencedor. Sim, obviamente tivemos um vencedor. Apesar do Yahoo ter perdido, foi ele que liberou todos os códigos-fontes que a gente tem hoje para fazer as coisas legais. Né? Em termos. Tem os papers do Google, os famosos também, papers do Google. Também. O Yahoo só se baseou porque o Google meio que soltou os papers dele e falou assim, ó, façam assim que dá certo. Aí o Yahoo foi lá... Yahoo não, mas outras então, pessoas hoje, o mecanismo de busca do Google hoje, como ele existe, a parte de indexação, de você procurar qualquer coisa que você quer lá e achar, foi baseado tem em Big muito Data. a ver com Big Data. Com certeza. Total. E hoje, depois de todas essas tecnologias que foram criadas por essas grandes empresas, liberadas no mercado, outras instituições, inclusive aqui em São Paulo, aquele Fiocruz, tem estudos de Big Data, que eu lembro na época que eu trabalhei na Semantics. Tem muito Big Data voltado para a saúde. Assim, tem umas coisas meio absurdas, assim, que isso já acontece, já tem testes. O chip inteligente em pessoas, por exemplo. Se você coloca um chip debaixo da sua pele, e esse chip fica monitorando os seus dados. Então, depende do tanto da substância química que você tem na pele ou do seu sangue, ele pode disparar alertas. O Matias conhece bem a IoT, ele pode disparar alertas, fazer análise e prever que você vai ter uma doença, por exemplo. Você vai ter um ataque cardíaco. Isso pode acontecer. Mas isso já existe hoje? Já tem testes. Eu tem não sei teste, mas não está rodando no corpo das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz meu trabalho do MBA, e isso já tem hoje, tem empresas no sul do Brasil, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma empresa não falando de pessoas, mas falando de animais, que é uma coisa que eu estudei mais. A vaca com chip? Vaca com chip. Então, por exemplo, com um sensor que fica plugado ali no pescoço da vaca, esse sensor inteligente e o dispositivo que controla isso, você compra por R$15 no Mercado Livre, é um sensor com um laser que consegue medir a frequência do batimento cardíaco. Um laserzinho verde, ele atravessa a pele e pela onda ali do sangue ele consegue medir a frequência cardíaca. Você consegue basicamente entender se aquela vaca, o que daria para ser feito com pessoas, não estou aqui comparando, se ela está num estado que ela possivelmente está no cio. Os dois dão leite. Então, se é a hora certa de inseminar ela para ter um gado macho ou fêmea, porque tem um estudo, já é um estudo do ramo de quem estuda, genética. Eles sabem ali que o comportamento da vaca em determinado período do cio dela, 70% de chance de nascer um gado de corte, que é o boi, e outros 30% de nascer um gado leiteiro. Então, hoje, as pessoas aqui no sul do país, isso é uma tecnologia que foi criada no Japão, mas foi replicada aqui no Brasil, já conseguem selecionar o que eles querem. O tipo de boi que ele quer no você fim das contas. Com base no sensor. Você consegue fazer Quando ela sai no cio, ele fala, agora é a primeira hora do cio, até as 6 horas do cio, se você inseminar, é tantos por cento de ser gado de corte ou leiteiro. Você consegue fazer... quem gosta de Fórmula 1 sabe que os carros são altamente monitorados e telemetria para todo lado. Então, você tem as informações. Isso a gente consegue hoje fazer com o ser humano, com vaca, com ser humano mesmo. A tecnologia está aí. Já tem empresas bem avançadas nesse sentido. Tem coisas bem concretas. Até um ponto que eu estava até discutindo ontem com um amigo. Advogado, para ler para analisar um caso, ele vai ter que ler algumas centenas de páginas ou até milhares de páginas para analisar, para ter alguma ideia do que fazer naquele processo. Já existem modelos estatísticos, modelos usando machine learning, outras tecnologias, que analisam esses dados e soltam um resultado ou a probabilidade de você ganhar ou perder determinada ação. Isso já é feito, usando tecnologia, usando Big Data. Isso é uma verdade. Mas vocês hoje. Não falaram do mais importante que já existe. Gente, House of Cards. Você sabe que, falando em House of Cards, eu não gosto muito de série, não, porque... Não sei porquê, mas eu não gosto. Gente, que pessoa estranha, não tenho tempo. Netflix deve saber que você não gosta de série. Assim, eu tenho Netflix.
Se eu falar que eu uso uma vez por mês é muito. Então, pra que você tem o Netflix? Só Não pra dar sei. seus dados? Por que eu tenho Netflix? Eu também não sei. Às vezes eu assisto um filme lá quando eu tô meio... Certo, meio deprê? Não, deprê não. Sei lá, à toa. O cara já fala até triste, né? Tá meio triste a cara dele, né? Mas Ninguém assim, tá vendo mais um dos tá. que... Porque ele tá sendo julgado, né? É. Por não assistir Netflix. Quando eu falo que eu não gosto de série, as pessoas se assustam. Eu não gosto de série, eu não gosto de videogame. Eu meio que sou odiado no mundo da... Jogar essa informação em algum Big Data vai sair algum perfil, cara. Vai, doido, idiota, Alguma sei lá, coisa qualquer estranha. É. Eu, estranho, uma foto estranha e uma foto minha dando no dicionário, assim, do lado. Perigoso. Geralmente é psicopata, né? Psicopata, pode ser. Psicopatas não gostam de videogame nem de Netflix. É verdade. Diz pesquisa. Mas isso, por exemplo, eu acho que no Brasil, eu não sei se, por exemplo, pensa numa Rede Globo, onde a gente tem uma população que ainda gosta muito de novela. Sim. Com certeza. Acho que aqui ainda não acordaram para tentar fazer um case como o da Netflix, de você tentar entender o comportamento da população para que isso, de alguma maneira, direcione a elaboração de uma roteiro, novela. por Porque exemplo. né, eu não acompanho, né? Novela, acho que há muitos anos, quando eu era, acho que adolescente, que eu assistia porque não tinha internet, né? Não era uma coisa como é hoje. Mas aqui no Brasil eu tenho essa impressão de que essa questão da teledramaturgia ainda está na mão das vontades do autor. Acho não que a tem arte essa meio que, construção ainda tão estratégica, digamos assim. A arte anda num paralelo, né? Sim. Acho que a novela já é um pouco intersecção. mais complexo, porque como é TV aberta ou a mesma TV a cabo, a interação de usuário por usuário, como o Netflix tem um aplicativo em que você faz login, seleciona as telas e ele vai traçando o seu comportamento e te acompanhando ao longo Mas prazo. com a TV digital você já consegue fazer isso, né? Eu acho que não, acho que não é a mesma coisa. Que o Netflix você tem um login, é uma pessoa, é aquela... É muito mais direcionado, né? Gente, mas vocês não explicaram para as pessoas o case do House of Cards. Eu só ia voltar no da Globo, porque esse aí eu conheci. Então termina. Tem que ter uma outra trilha sonora para esses coices, assim. Não, desculpa, é que eu ia só terminar esse. Ai, desculpa, eu Matias, foco, Matias. Foco. E a Globo, o que ela já fez? Eu fui há umas 3 semanas, teve um evento aqui em São Paulo de APIs e tudo mais. A Elo patrocinou e eu fui lá pra ver alguns cases. E a Globo tava lá falando justamente sobre isso, sobre o case deles de Netflix no Brasil. Como eles da não Globo? conseguem... Case Da Globo. Netflix da Globo. Eles têm o Globoplay. Globoplay. E eles começaram mostrando assim todo o case de Big Data deles e como eles começaram a traçar perfis e identificar conteúdos que eles teriam que publicar no Globoplay. Foi legal para entender muito o que provavelmente o Netflix faz. Na TV aberta, eles não conseguem acompanhar o usuário por usuário e nem o comportamento. Então, eles acabaram mostrando ali que tipos de conteúdo estavam sendo bem assistidos, o que eles tinham que continuar publicando ao longo do ano. Então, eles perceberam que, por exemplo, a parte de futebol, ter conteúdo Prime, o conteúdo ali legal de futebol que não passa nem no Sport TV nem nada assim, é uma coisa que prende as pessoas. Big Brother é uma coisa que prende as pessoas a pagar a assinatura do Globoplay. Então, eles foram identificando determinados tipos de conteúdo que as pessoas sempre assistiam até o final e que valia a pena ficar. E eles foram criando outros conteúdos correlacionados, experimentando e tudo mais. Foi um case de Big Data bem legal do que a Globo tem feito e com base no comportamento desses usuários que pagam, que não deve ser pouco para eles estarem investindo tanto assim, eles estão desenvolvendo novas séries e o tempo que eles publicam essa série e tudo mais. Eles estão tentando refletir o que provavelmente o Netflix faz com a massa global. Né? Na verdade, as séries da Globo hoje, eles fizeram inclusive um lançamento diferenciado. Acho que as últimas séries que vinham primeiro no aplicativo, entendeu? A pessoa que assinava o aplicativo, ela tinha vantagens de quem assistia na TV aberta. Isso realmente eu acompanhei. Então eles estão saindo... Estão olhando para isso, mas eu acho que é isso que ele falou, como a Matias falou mesmo. Eu acho que a Globo... Primeiro que eu acho que assim, a parte de comportamento do consumidor, a Globo sempre foi muito atenta. Então, dentro do que não é Big Data, porque não tem, como você disse, mas o que tem, eles sempre usaram muito a favor deles. Então, assim, eles têm o case lá da menina que a gente também pôde assistir de marketing, que foi uma vendedora que eles construíram também no mundo digital. A novela acabou e esse perfil ainda existe e tem muita interação. E foi feito, assim, uma multiplataformas, assim, muitas pessoas envolvidas e é um case de marketing da Natura envolvida. Então, assim, a Natura é uma vendedora Natura, né? A Natura estava bancando esse projeto dentro da novela e aí vira um personagem que toma vida também no mundo digital. E aí eles conseguem, de repente, até medir a parte de Big Data, né? Marketing é uma das áreas que mais tiram vantagem de todo o ecossistema Big Data. Porque na empresa que eu trabalho, por exemplo,
basicamente 90% é voltado para marketing. Porque é onde você tem interação com o usuário, é onde você consegue ter mais ganho, onde você tem um retorno, onde você oferece melhor seu produto. O Netflix, por exemplo, um dos casos mais famosos no mundo do Big Data é o sistema de recomendação de filmes da Netflix. Assim, é aberto, é um código aberto, que assim, é um dos cases mais famosos dele, da Amazon e do Walmart, são os cases mais famosos referente a Big Data e sistema de recomendação. Legal. E aí, então, Netflix, ele tem tanto essa parte de recomendação, mas também tem, então, a história do House of Cards, né? Que o roteiro todo foi construído usando esses insights de Big Data, certo? Eu acho que foi baseado no Brasil. Esse case, assim, eu não conheço, então não vou falar, mas eu acho que não foi isso, não. Acho que eles pegaram o Brasil e falaram assim, vamos fazer uma série igual acontece no Brasil. Fizeram. Mas vocês estão falando sério? Vocês nunca ouviram falar disso? Eu já ouvi. É que eu não sei, agora fiquei na dúvida até se é verdade ou não. Não, eu já ouvi coisas assim, mas assim, eu não... Tá, a gente não tem... Se eu te falar que eu assisti um capítulo do House of Cards. Entendi. O que a gente já li por aí é isso, que eles tanto usar o Kevin Spacey como desenvolver uma série política, como usar o diretor, que foi o David Fincher, tudo isso foram dados de... provavelmente de rede social. Do que as pessoas mais gostam de assistir. Sim, então, assim, quem são os atores mais populares e aí a construção da série partiu disso. Eu ia voltar no negócio da Globo, que achei um pouco disso. Eu falei da parte do aplicativo do Globo e a gente só queria voltar naquele tema do que passa na TV onde eles não têm controle. A única forma ali de possivelmente eles entenderem o comportamento das pessoas seria por dados básicos como qual é a audiência do programa e redes sociais. Entender o que as pessoas estão falando. Que aí não é algo tão trivial quanto saber exatamente de usuário por usuário quanto TV a cabo você consegue ter um pouco desse controle, né? Eu também não sei assim, se a TV a cabo passa essas informações, eu não conheço. Então, aí tem a questão da... Eu também não sei se passa. Aliás, a gente fala de... Você falou de, eles podem usar isso. Você já parou para pensar que você é constantemente monitorada e influenciada? Então, nós tivemos aqui, né, um episódio sobre privacidade de dados. E naquele episódio eu falei, gente, pode me monitorar, minha vida é um livro aberto. Sigo dizendo isso, mas eu confesso que eu fiquei mais preocupada depois daquele dia. Não, eu não fico preocupada. Você não fica preocupado? Não, assim, eu sei que isso acontece. Tanto monitorado, você tem o celular, você está sendo monitorado. Por N empresas, por N pessoas. O ponto é o quanto isso vai influenciar a sua vida. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Eu não acho que seja tão inocente assim, entendeu? Muito embora, que nem eu falo, hoje, a forma como o anúncio direcionado, por exemplo, é feito, eu acho que super tudo bem, entendeu? O que eu começo a me preocupar é desde... essa questão, por exemplo, que vocês falam sempre, de oferecer preços diferentes para pessoas diferentes, entendeu? Isso já não me cai tão bem, sabe? Porque eu não acho que o mercado e as empresas, a forma que elas se elaboram, isso vai ser bom em algum momento para as pessoas, entendeu? Isso é bom para as empresas. Não, é bom as empresas sempre vão fazer isso porque isso é bom para elas. De alguma forma, isso é óbvio. Mas as empresas assim, geram lucro. É que de alguma forma tem um mercado que ela não conseguiria explorar porque ela não atinge aquele mercado que o preço é caro. Um exemplo, não vou falar a empresa que eu trabalhei, mas tinha precificação dinâmica, porque regiões do país onde ela atuava ela não penetraria porque as pessoas não teriam condição de pagar aquele ticket médio que elas ganhavam na capital. Então desenvolveram um sistema que, com base em endereço, algumas informações pessoais que a pessoa imputava para usar aquele site, era traçado um preço. Então, hoje em dia tem muitas empresas são especializadas em pricing, em sistemas de precificação dinâmica. Que é muito melhor ganhar mercado, não perder o cliente, ter aquele cliente por um preço menor do que simplesmente não querer cobrar o máximo sempre possível. O preço dinâmico vai te garantir uma penetração maior na quantidade de clientes. Legal. É o tipo de coisa que o Uber faz, por exemplo, quando eles vão tarifar. Precificação dinâmica? Mas aí eu acho que o do Uber é disponibilidade, né? Eles fazem ali. Se eles têm 100 carros, eles querem sempre colocar os 100 para rodar, porque para não ter prejuízo. Você vai ter uma certeza. Se chover, você vai pagar mais caro. Exato. Olha, outro caso polêmico de Big Data que a gente já falou um pouquinho em episódios anteriores, mas acho que esse é um ano que falam muito que vai ser uma eleição das redes sociais, né? A gente vai ter eleições no Brasil. Vocês acham que aqui no Brasil a gente também pode ter um trabalho como foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, onde houve um uso desse tipo de tecnologia para entender perfil do eleitor, para direcionar
fotos, anúncios de um jeito que tende a sensibilizar mais você com base no seu comportamento na internet? Então, eu acho que isso já é feito desde o tempo da ditadura, só que não tecnologicamente. Assim, fake news já existe. Na época da Revolução de 32, por exemplo, uma fake news quase acabou a Revolução mais cedo. Assim, isso existe desde... Sim, mas você acha que a gente está tão a tecnologia tem esse requinte aqui? Os partidos no Brasil também estão dominando esse tipo de tecnologia. O problema, assim, hoje você tem... Qualquer fake news que você faz, você tem uma penetração muito grande, um público muito grande. Essa é a diferença. E ela se propaga muito rápido, por meio da tecnologia. Mas, assim, existem análises, empresas brasileiras que fazem esse tipo de análise para político, por exemplo. Isso já existe. Na verdade, assim, o que tem parecido, que eu acho que é problemático, inclusive, é que existem alguns, se não um partido que está muito por dentro dessas questões e está usando isso direto, né? Mas eu não sei, não acho que seja uma coisa que os partidos brasileiros estejam dominando para poder usar. Não, já sim. Eu queria falar, esse mesmo evento que eu fui ver a questão da Globo, do aplicativo da Globo, eu conheci 2 rapazes, um eu já fui lá para encontrar ele para falar de negócios mesmo, que a gente está trabalhando em um projeto, e um outro que era colega dele, ambos da mesma cidade, de distintas empresas de tecnologia, é um polo tecnológico aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E os dois citaram cases em que nas últimas 2 eleições eles já vêm fazendo um trabalho de estudo. E, assim, os níveis de estudo são pessoas que eu conheço, são muito boas. São caras, tipo, com mestrado, doutorado, que já estão aí trabalhando com algoritmos de inteligência artificial hoje em dia, que são palavras que a gente fala, como se diz, buzzwords. E são mesmo. Então, as pessoas que realmente estão trabalhando com isso são pessoas de outro nível. E eles já trabalharam em casos, ganhavam muito dinheiro com eleição. E esse ano eles não querem fazer mais porque já ficou muito visível, eles têm medo de queimar a empresa deles. Os advogados das empresas que eles trabalham Mas como recomendaram que era feito esse trabalho? Coleta de informações em Twitter, Facebook e redes sociais do tipo, para gerar a base de insumo e publicar fake news e entender o comportamento dessa fake news. Se essa fake news está tendo permeabilidade, está sendo eficiente ou não, para saber se eles têm que tirar a fake news ou não. E você já viu que tem empresa que publica uma fake news, aí outra empresa identifica essa fake news e faz uma réplica para essa fake news. Assim, é um negócio meio... É louco. É bizarro, isso não tem fim. Isso já acontece hoje, então, muito forte, já desde eleições passadas. Já. Esse ano, por exemplo, esses 2 caras, depois que acabou o evento, a gente saiu pra conversar assim e tal. E aí, nessa conversa, eu falei, mas, e ele falou, cara, não faço mais, já ganhei muito dinheiro e tal, e hoje a gente não faz com medo do todo, porque aí entra numa outra vertente, de onde vem o dinheiro para financiar isso? Esse dinheiro, muitas vezes, não é um dinheiro lícito, é um dinheiro que o cara tem um caixa 2 lá no bolso e ele vai te pagar. Quase tudo de campanha, quando bater uma lava-jato da vida, vão começar a bater onde o dinheiro chegou. Vai chegar lá e falar, você recebeu esse dinheiro e qual que é a procedência? Então, por medo disso, eles não estão mais... Essas 2 pessoas que eu conheço não estão trabalhando mais. A nossa legislação também não é muito clara, igual aos outros países, por exemplo. Do que pode e do que não pode. Do que pode e não pode. É muita interpretação. Às vezes você acaba se ferrando por causa de uma besteira que você faça. Besteira não. Você foi contratado para fazer isso. Teoricamente não é ilegal, mas pode ser imoral. Isso pode ser... É um julgamento pessoal. Então, assim, eu, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em trabalhar com esse tipo de segmento. Coisa minha. Mas, assim, eu conheço gente que faz isso. Que pega, analisa dados, até o ponto de falar assim, faz tal discurso, que tal discurso vai penetrante colar melhor nas pessoas. Na classe tal. Isso acontece. Normal. É meio que até teoricamente simples de fazer. Essa prática, né, do discurso populista, realmente, ela existe desde sempre, mas eu acho que subsidiada com dados tão claros é a novidade, né? Você sabe que as pessoas gostam de ouvir, entendeu? Fica fácil entender o que dizer. Antes eu acho que era mais assim, tinha o que dizer em cada palanque. Em cada palanque você dá um discurso exato para aquele palanque. Né? Você imagina que, né, pelo perfil das pessoas. Hoje você tem dados mais concretos para construir esses discursos. Que assim, hoje o problema é a velocidade da propagação e o alcance da informação. Esse, meu ponto de vista, é esse. O que você faz, às vezes você faz uma coisa pequena, só que ela tem uma propagação, uma velocidade tão grande que o estrago pode ser bem grande. E quando você alinha isso à tecnologia de assertividade que um Big Data Analytics te fornece, você consegue ser muito mais preciso. E o seu estrago pode ser muito maior. Tanto
Pro bem ou pro mal. Estrago deve ser por mal. Depende. Estrago por bem? O que estraga pro bem? Não sei lá. Sei lá, pensa alguma coisa aí. Fica com você esse desafio. Fica na sua mente. Mas assim, pode ser, o impacto pode ser, vamos trocar estrago por impacto. Isso, o impacto pode ser bem grande, tanto pro bem ou pro mal. Então, assim, a tecnologia está aí, a gente tem condições de desenvolver, isso já é uma verdade. Às vezes a pessoa, Big Data é a tecnologia do futuro? Não, isso já acontece hoje. Hoje, quase todas as empresas que eu conheço têm uma área, uma vertente voltada para análise de dados para Big Data, ou não tem Big Data, mas já está usando analítica para fazer alguma coisa. Então, assim, isso é uma verdade hoje. Matias sabe. Ele também contrata pessoas, assim, hoje é muito difícil a gente contratar uma pessoa porque muitas empresas estão contratando. Entendi. Então o mercado está super quente. Não tem. Eu tenho um amigo que ele se formou agora na Universidade Federal lá de São José dos Campos. Ele era formado em hotelaria, era meu amigo, super inteligente. Aí ele viu assim, não gostava, não era uma profissão, não estava legal a profissão. Mudou, foi lá, fez faculdade de engenharia em computação, se formou, está fazendo mestrado e hoje já é cientista de dados e é um cara muito bom. As pessoas estão mudando de mercado e aí vem um paradigma do que a gente está conhecendo como a transformação digital do mundo, né? A gente vê desemprego e tudo mais, mas está tendo, na verdade, uma migração. São profissões que vão deixar de existir porque elas estão sendo transformadas com essa revolução digital e essas pessoas têm que migrar para essas novas profissões que vão nascer de cientista de dados, engenheiro de dados, o cara que vai trabalhar com IoT, robótica, a cada dia vão surgir novas profissões que não existiam, piloto de drone, cada vez vão surgir novas oportunidades. Eu já recusei um curso de piloto de drone. Sério? Passa para mim, deve ser legal. A empresa me deu, eu falei, no thanks, não quero pilotar drones. Por quê? Acho que eu não sou visionária. Passa para mim, deve ser legal. Mas, gente, se pilotar drone do jeito que você pilota o carro, muito tá acidentes aéreos acontecerão. Nossa, gente, vocês estão sendo preconceituosos, isso é machista. Mas assim, o fato é, Big Data, a demanda é muito grande. Toda empresa médio, grande porte já está... Você pega pessoas para treinar, pessoas que eram de outras áreas. A gente tem contratado pessoas que eram de outras áreas para treinar. Leva um jeito. Acho que ele leva um jeito. Gente, tô passando não tem, você não vai... Porque assim, não tem gente, o mercado está muito aquecido, todo mundo quer. Para você ver como que isso está sendo utilizado. Não é só, isso é modinha. Não é modinha. E vai permanecer por agora daqui para frente. Cada dia mais ela vai evoluindo. Porque afinal, a tecnologia vai avançar. Vai avançando. Mas assim, é uma verdade e a gente não consegue escapar disso. Queira ou não, a gente usa seus dados, dele, meu, todo mundo, para fazer coisas. Boas ou ruins, não sei, mas faz. Essa transformação digital, ela depende de dados. Você tem que saber se cada dia novos negócios estão surgindo, com base em dados que você vai conseguir gerar esses novos negócios. Então, Big Data acho que é o alicerce da revolução digital. E você... Que bonito isso, hein? Nossa, essa foi bonita. Foi muito né? Eu tô quase chorando aqui. Essa foi bonita. E você, por exemplo, faz parte do maior gerador de dados que existe no mundo. Que somos nós. Isto é. Você é Big Data. As árvores somos nós. É isso que ele quis dizer. Você é Big Data. Claro. Você faz parte do processo de Big Data. Porque você é gerador de conteúdo. Mais ou menos que ele, por exemplo. Mas Então, assim, você faz parte disso. Seus dados estão sendo usados nesse momento. Eu já entendi, gente. Para de querer me apavorar. Tá tudo bem. Vou colocar o terror. Mas legal, acho que foi uma discussão bacana a respeito de Big Data. Ela vai querer jogar o celular dela fora agora. Gente, eu já falei que minha vida é um livro aberto. Se você mandar currículo para outra empresa, a gente consegue descobrir. O Ricardo seria o primeiro a saber. Entendi. Eu chego para ele e falo, Ricardo, tô mandando uns currículos aí. Se alguém perguntar de mim, por favor, fale bem. Se eu faltar um dia desses aí, já sabe. Essa né? Eu não fui ao médico. Eu sou uma pessoa transparente, vocês não entendem isso. Isso aí. Mas legal, acho que Big Data não é algo que é pra gente temer, né? Necessariamente. Não. Assim, tecnologia, as pessoas têm medo de tecnologia, no geral. Sim. Porque ela não sabe... Assim, o potencial é grande, as pessoas não sabem o que pode ser feito. Faz sentido? É igual robô. Robô é bom ou ruim? Depende. Você falou, depende. Tem gente que usa robô pro bem e pro mal.
Isso é assim desde que o mundo é mundo. Eu ia te falar de Black Mirror agora, entendeu? E você não sabe o que Nossa, é. total, é assiste. Muito triste a sua cara, vida. Black Mirror sua vida é a uma vida realidade. Não triste, vejam assim, ó. Black Mirror achando que é mentira. Você não Entendam precisa como de Big realidade. Data, basta esse data aqui. Sua vida é triste. Eu vejo porque Black você não gosta Mirror, de eu séries. imagino Entre que o futuro assistir- é daquele jeito. Sua vida é cara. mais pobre Entre porque assistir você Black não gosta de Mirror séries. e dar uma volta no Ibirapuera, eu prefiro dar uma volta no Ué, Ibirapuera. faça os dois. Não tem como. Ah, gente. Isso aí. Ó, dá mais trabalho, tem tempo livre aí. Geralmente quem Claro assiste, que tem, quem é um assiste esses pré-requisito. infocasts são alunos do Senai ou pessoas que estão pensando em entrar no mercado de trabalho? A gente tá precisando de Big Data. pra Não, porque eu acho saber que também é isso. legal dar um parecer de repente ajudar essa galera de onde eu também acho procurar, legal. tipo, gente, ó, procura curso no Udemy, no Udacity, no Ah, YouTube. o Demi é nosso sócio. Ah, é o Audacity. É O Audacity é Audacity. nossos sócios. São sócios? Brincadeira, Pô, mas super eles estão legal. sempre aqui. Meu, vai, olha no YouTube, nossos tem muito cursos. conteúdo. Eu e o Matias, a gente, A gente vai começar a gente dar vai abrir um curso. Aqui no aí. Senai? Pode ser Onde também. vocês quiserem. Então tá ótimo. A gente já tá conversando eu e o Matias para dar um curso Dá aí uns cursos aí. de Big Data. Muito legal, gente. Então é Coisa, isso, coisa muito- gratuita na internet não falta. A Revolução Digital tá aí, vaga tem, o mercado de trabalho tá esburacado de um lado, mas tá varado de vaga do Cara, outro. pra tecnologia em si Precisa nunca estudar. teve esburacado, cara. São mudanças gente capacitada. Sim. de capacitação. Então, obrigado, Fábio e Matias, pela A gente presença fala de demais. vocês. Eles não queriam acabar Rendeu nunca, o gente, mas já é hora do episódio. almoço. Isso aí. E Gabi, tá aí Obrigada, mais pessoal. uma profissão para você avaliar a mudança de É carreira. que essa, eu acho que essa questão de matemática, eu acho que eu vou ficar com o X mesmo, viu? Talvez a gente possa fazer um outro episódio só de SQL, que eu acho que você ainda não ficou convencida do que é. Nem tô disposta. Olha, se vocês quiserem, a gente pode falar de Big Data aqui um ano inteiro, que tem material para isso. Verdade. Gente, obrigada por terem vindo. Imagina, obrigado a você. Obrigada para quem Agradeço. nos ouviu até agora. E até até a logo. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.